Então, eu estou muito contente e muito feliz em fazer esse vídeo em homenagem à minha mãe, uma mulher maravilhosa, uma mulher assim que deixou um legado muito bonito, muito bom. O nome dela é um nome assim, Tietê inteiro conhece. Ficou comigo em São Paulo quase 40 anos. Em São Paulo também, a cidade é grande, mas era muito conhecida. Agora aqui em Tietê, o nome dela era Maria Dinheiro. Muitos conhecem por Maria Doceira. Por quê? Porque ela fazia doces para a festa de São Pedro, de Nossa Senhora Aparecida, São Roque. Então, esses doces ficaram nas nossas memórias. Por quê? Quando eu venho de São Paulo, todo mundo me pergunta: por que você não aprendeu a fazer doce com Dona Maria? Dona Maria não era para ter morrido, não, viu? Dona Maria morreu, então era para deixar a receita para você. Agora ela morreu, você também não sabe fazer doce, e daí como é que nós estamos, né? Bom, cada um é cada um, né? Mas minha mãe, vou falar da minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa assim, muito boa. Só teve eu de filha, uma mulher muito trabalhadeira. Levantava às 2 horas da manhã para fazer feira em Piracicaba, fazia feira em Piracicaba, Capivari, Tietê, Laranjal. Muito boa, muito boa, muito boa. Então, ela foi uma pessoa assim, muito conhecida de todo mundo. E eu só tenho que falar coisas boas da minha mãe. Isso até me emociona. Por quê? Porque a gente era muito, muito, muito grudado, né? Só eu de filha também, né? Mas assim, a parte religiosa dela, Nossa Senhora, era São Benedito, Nossa Senhora Aparecida. Isso ela não abria mão, não abria mão. Ela ia fazer feira. Aí quando era mais ou menos umas 7 horas, ela tirava o aventalzinho dela e ia assistir a missa, para depois voltar na feira ajudar meu pai em Eiro. Aí ela vinha feliz da vida. Por quê? Porque já tinha comungado, conversado com Nossa Senhora Aparecida, com São Benedito. Então emocionava muito, muito a gente. Me puxou na religião católica desde que eu me lembro. Desde mais ou menos aos 5, 6 anos de idade, que eu ia fazer a preparação para a catequese. Naquele tempo a gente fazia primeira comunhão com 6, 7 anos. Então, isso ela ficava no meu pé e eu não faltava um dia. Então eu fiz a catequese, fiz a primeira comunhão, fiz o crisma, tudo na igreja matriz, e ela me orientando. Batizei, casei, tudo na mesma igreja. Então, para mim, isso aí foi um privilégio da minha mãe ter me direcionado nessa vida religiosa. Eu sinto muito, muito, muito grato em falar da minha mãe, porque foi uma pessoa assim que me orientou na vida, muito, 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 porque se não fosse ela, a força que ela teve, uma mulher guerreira, que trabalhou vendendo com cestinhas, com tomate para vender na casa dos amigos dela, dos ricos aqui em Tietê, para poder me estudar. E eu não queria estudar. Eu não queria estudar. Mas ela, com toda a garra dela, falou: você não vai ficar como eu, você vai estudar. Graças a Deus. Graças a Deus e graças à minha mãe. Hoje eu só tenho que agradecer a Deus primeiro, São Benedito que guiou ela, que intercedeu por ela e pela família inteira, com Nossa Senhora, junto a Deus Pai,
para ser hoje o que eu sou, graças à minha mãe. Que se ela não me empurrasse para a vida, eu não seria hoje o que eu sou. Estou muito contente, muito devota, formei uma família assim, a base que ela queria. Religiosa, uma família em paz, graças a Deus. Tudo, 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 tudo. Ela olhava para mim e falava, minha filha, essa é a nossa família. Então isso para mim foi uma coisa assim muito, 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 que eu agradeço a Deus e a ela de coração. Eu emociono muito em falar da minha mãe. Por quê? Ela ficou comigo, ela olhou meus filhos, meus netos, minha neta principalmente. A minha neta tinha 6, 7 anos quando ela ficou doente. Ela no fogão, fazendo a comidinha dela, eu sentada do lado dela, junto com aprontando a minha neta para levar na escola. Ela me chamou, falou, minha filha, você é a filha que eu queria ter. Continue rezando como você reza e como eu te ensinei. Não desgrude da mão de São Benedito e Nossa Senhora Aparecida. Não, mãe, por que você está falando? Você sabe como é que eu sou. Você me ensinou assim, vamos até o fim. Aí eu virei as costas para levar a minha neta na perua. Quando eu cheguei na porta da sala, eu perguntei para minha neta, ô Bela, cadê a Bisa? Eu não sei, vó. Voltei correndo. Quando eu cheguei na porta da cozinha, minha mãe estava caída. Foi as últimas palavras que ela falou para mim, umas palavras assim que até hoje eu guardo no coração. Muito amor. E minha mãe que está no céu, junto com São Benedito, Nossa Senhora, todos os anjos e santos, está vendo o prosseguimento da família, a base da família que ela formou. Tanto social, como religiosa, e aqui nós estamos, minha mãe, para falar da Senhora. Deus a tenha juntinho, juntinho com São Benedito, Nossa Senhora, e olhe por todos nós. Então, a minha mãe, de tão religiosa que ela era, no meu casamento, ela fez questão de trazer 3 padres para almoçar aqui e para fazer o casamento com missa. Coisa assim que, aquele tempo, é uma coisa assim, ilusitana, né? Porque 3h30 da tarde, dia 28 de setembro, com aquele calor, eu com aquele vestidão suando, e a missa nunca terminava, então, e ela toda feliz. Trouxe o padre Emílio, o padre Antônio Maria, que era primo dela e morava em Piracicaba, e o padre Bibiano. Aí os 3 queriam fazer o casamento. Aí o padre Emílio queria fazer, mas como ela tinha convidado o primo dela, então não podia dispensar o primo, né? Então os 3 fazem o casamento. E foi um casamento muito bonito, com 3 padres, e graças a Deus abençoou muito bem o nosso casamento. Nós estamos há 53 anos juntos, e com uma felicidade que vai, se Deus quiser, vai até o fim. E tudo isso eu devo a quem? A minha mãe, me puxava na religião, que não deixava eu nem levantava da cama. Ô, Nininha, você rezou? Você rezou para ir na escola? Você rezou para sair? Ô, Nininha, você está comendo? Rezou? Agradeceu a Deus pela comida que você está comendo? Então ficava em cima, não só de mim, como da família inteira. E foi muito bom, porque ainda a gente traz essa tradição. E muito assim, meus filhos mesmo,
ela criou eles assim, não como avó. Criou, era avó-mãe, mas mais mãe do que avó, porque era grudada, que tinha hora que eu olhava para ela e falava, nossa senhora, né? Já devia ter mais filhos, né? Mas aí tudo era dela, estava sempre sorrindo, sempre rezando. E o que eu admirava muito a minha mãe é que para ela não tinha tempo ruim para rezar. Ela punha o aventalzinho dela ou um vestido que tinha bolso e dentro, o terço estava lá dentro e ela estava mexendo lá, rezando. Aí eu falava para ela, mãe, mas que isso? Você está rezando? Aí com a mão no bolso, você não para de rezar? Ela falou, não, minha filha, enquanto eu for viva e Deus me der saúde, eu não vou parar de rezar. E foi uma coisa assim muito bacana. Por quê? Quando ela ficou doente, que ela teve AVC, ela ficou 28 dias no hospital e um mês em casa. Aí a gente ligava, mesmo ela, em coma praticamente, né? Porque ela teve AVC. Aí eu ligava a televisão na rádio Aparecida para ela assistir o terço. Aí eu percebia que eu punha o terço na mão dela e ela tentava mexer o terço, as bolinhas, assim, sabe? Mas ela não conseguia, estava em coma, então isso aí não sai da cabeça da gente, né? Mas é assim, a vida é essa. Vamos pedir para Deus e agradecer a Deus, né, pela mãe que Ele me deu, porque eu agradeço todo dia, toda hora, a mãe que Deus me deu, porque eu não tenho mais o que falar da minha mãe, porque minha mãe sempre, todo mundo que encontra comigo sempre fala bem dela, e isso me faz muito feliz mesmo. Eu convivi com a minha avó durante 35 anos, né? Então eu a tive como minha mãe, porque desde quando eu nasci, eu sempre tive a presença dela muito viva em meu coração, né? E comigo, porque minha mãe sempre trabalhou e era ela que me criou. E a religião dela é um ponto muito forte nela, porque onde que ela estava, realmente ela estava falando de Deus, ela nunca deixou de falar de Deus, todo momento ela estava, Deus era muito forte dentro do coração dela, e foi esse o ensinamento que ela deixou pra gente, e é isso que eu levo comigo, as lembranças fortes da minha avó. A festa de São Benedito para ela era algo assim excepcional. Eu me lembro que quando criança ela não tinha como ficar em São Paulo, então ela me trazia com ela e todos os dias nós íamos na igreja. Então nós éramos, tinha eu de neta, vários sobrinhos, todos pequenos, então ela levava todo mundo para a igreja de São Benedito. Essa lembrança eu tenho muito forte no meu coração da minha avó. E foi isso. Então a minha avó é assim, eu falo que ela está ao meu lado a todo tempo. Eu converso com a minha avó até hoje, eu falo quando eu tenho problemas, eu converso com a minha avó, porque ela não está aqui fisicamente, mas no coração da gente, ela é presença viva a todo momento. E é isso que eu levo comigo, é isso que eu trago dentro da minha família também, é essa lembrança muito forte da minha avó. Como a minha sogra, tenho ela como minha segunda mãe. Eu com 5 anos fiquei sem mãe e depois que eu comecei a namorar a Nininha, daí eu fiquei conhecendo ela, então eu tenho ela como minha segunda mãe.
Tanto é que quando ela ficou doente, ela veio para casa e o médico achou melhor trazê-la para casa para conviver com a família, talvez a melhora dela, talvez ela tivesse uma melhora mais rápida. Então esse meu marido aqui foi mais do que um filho para ela. Por quê? Ele que preparou todo o quarto, ele que providenciou tudo. Ele e minha filha, eu também, né? A gente ficava, meu filho, a gente ficava ali junto, mas ele não desgrudava dela. Tanto é que os médicos que iam fazer visita, os médicos lá de São Paulo, né? Porque ela foi internada no hospital Campo Limpo. E os médicos, 2 vezes por semana, iam fazer visita. Aí chegou um dia, o médico virou e falou para mim, escuta, quem que é filho de Dona Maria? Ele é filho? Eu falei, não, sou eu que sou filho. Aí o médico virou, olhou para mim, olhou para ele, olhou para a mamãe ruim na cama, falou, olha, a Dona Maria, ela não tá, ela tá escutando, mas ela tá em coma. Mas ela tá sabendo o que nós estamos falando. Falou, Dona Maria, a senhora está muito bem cuidada. De todos os meus pacientes aqui de São Paulo, a senhora é a mais bem cuidada de todos. Eu olho para... Então, é seu genro. Nunca vi um genro cuidar bem da sogra que nem esse genro da senhora. Olhou para mim, para o meu marido e falou, olha, você está de parabéns. Você está de parabéns, porque realmente você gosta muito da sua sogra. Aí ele virou e falou assim, não, minha sogra é minha segunda mãe, porque eu não conheci minha mãe direito, perdi ela com 5 anos. Mas a Dona Maria, para mim, foi a minha segunda mãe, orientava, falava e arrastava a gente para cá, arrastava a gente para lá. Então esse legado dela a gente não esquece. Então depois que os médicos saíram, tudo, né, eu olhei assim para ela, junto com ele, as dois na cabeceira da cama. Parecia que ela queria falar algo, agradecer a ele, sabe? Então foi uma coisa muito forte, muito forte. Eu tive que sair do quarto, porque eu percebi que ela queria agradecer para ele, falar alguma coisa assim para ele, sabe? Mas ela não conseguia, estava no leito de morte. Mas minha mãe foi uma pessoa muito boa. Quando ela cuidou do meu pai, mais de 30 anos doente, meu pai tinha diabetes, e ela nunca reclamou de cuidar dele. Era só ela e ele aqui. Eu já estava em São Paulo, então não tinha como eu vir aqui para ajudá-la. Eu dava aula e não tinha as crianças lá, porque tinha o menino pequeno. Então não tinha como. Vinha assim, final de semana, mas ela precisava da ajuda todo dia. E mesmo assim ela nunca reclamou. Nunca reclamou. E inclusive o banheiro aqui era no fundo do quintal. E a casa aqui é grande. Aí ele queria ir no banheiro assim de madrugada, à noite assim. Ela arrastava ele para ir no banheiro lá no fundo do quintal, sabe? Então isso aí doía o coração da gente, sabe? Doía mesmo meu coração, o coração do meu marido. Mas é assim. Mas ela recebeu a recompensa dela. Porque meu pai também, no leito de morte, 10 minutos antes dele falecer, ele chamou a minha mãe, falou, olha Maria, você não foi só minha mulher, você foi um anjo na minha vida e você foi uma enfermeira para mim. Porque nem a enfermeira da Santa Casa não ia fazer o que você fez e está fazendo por mim. Deus abençoe você. Então, com isso aí,
ela foi uma mulher assim forte. Ela não chorou, ela foi uma mulher forte. Por quê? Porque ela sabia que ele estava indo para uma melhor. Então, com tudo isso aí, a gente vê que a minha mãe foi uma guerreira, sofreu bastante, mas venceu na vida, e venceu, assim, feliz. A gente percebia que no fim da vida ela sempre foi feliz. Para ela não tinha tristeza, não tinha choro. Então, pra gente, assim, a gente guarda esse legado dela, né? Também contente, sabendo que ela passou por essa vida, com os familiares, do jeito que ela queria, que fosse, né? Como ela falava. Então, eu acho que ela está lá no céu, intercedendo por todos nós, junto ao nosso Deus Pai. Minha avó, pra mim, ela foi assim, uma segunda mãe mesmo, né? Porque o que ela fazia por mim era coisa impressionante, né? E eu sempre tô lembrando dela, sabe? Ela sempre parece estar presente também na minha vida, né? Eu sou até suspeito de falar dela. E assim, as lembranças que eu tenho dela mesmo, que quando eu comecei até a dirigir, muitas vezes eu chegava pra ela assim, de sábado à noite: vó, eu tô indo pra Tietê, vamos? Ela: não, Neto, mas você é louco. Não, vambora, vó. Ela entrava no carro, a gente vinha conversando na estrada, né? E quando a gente chegava aqui, você via a felicidade dela, né? Com as minhas tias, né? Aí eu sempre voltava no domingo à noite, mas você via que ela voltava, sabe, feliz. Ela adorava Tietê. Hoje em dia eu trabalho aqui em Tietê, né? E a maioria das pessoas que eu transporto, né? Eles perguntam pra mim: mas você é de São Paulo? Eu falo: eu sou de São Paulo, mas desde pequeno eu sempre vim pra Tietê, né? E eles perguntam: mas você é filho de quem? Aí eu falo: sou neto de Dona Maria Dinheiro. E aí eles comentam: nossa, Dona Maria é aquela pessoa que fazia doce? Nossa, eu conheci muito ela, né? Dona Maria Dinheiro, que ele vendia laranja no comercial, fazia a feira, né? Então, ela é muito conhecida. E outra coisa também que ficou gravado na minha memória é que às vezes ela me levava na missa. Até a gente chegar na missa, nossa, ela ia conversando com todo mundo na rua, né? Parava, conversava e eu falava: nossa. E nessa época, assim, eu era pequeno, né? E eu lembro que ela era muito, muito devota a São Benedito mesmo, né? A felicidade dela era quando chegava essas datas, né? Que quando tinha a festa de São Benedito, principalmente, Nossa Senhora Aparecida, né? E quando ela vinha fazer os doces também, que ela fazia os doces com a maior alegria. Ela vinha 2 semanas antes e ela fazia os doces. Quando a gente chegava aqui já estava tudo pronto. Eu era pequeno, eu lembro que eu acho que meu pai e meu tio que iam armar a barraca para ela. E outra coisa assim que eu tenho muita lembrança também, que o pessoal, antes de entrar na igreja, o pessoal já chegava para ela: Dona Maria, guarda 10 doces de cira para mim, 10 de abóbora, porque senão a hora que acabasse a missa já não tinha mais, né? E então minha avó assim foi uma pessoa incrível na minha vida, né? E inclusive assim, quando ela faleceu eu fiquei assim, nossa, eu fiquei arrasado, né? Mas assim, durante um tempo eu não conseguia nem vir nessa casa que é a casa dela, né? Que ela que batalhou para ter essa casa, né? E eu fiquei um bom tempo sem ir. Eu não consegui entrar aqui dentro porque me dava muita lembrança dela. Mas aí, graças a Deus, foi passando e eu também fui colocando na minha cabeça que uma pessoa que foi muito boa para mim, né? Eu não poderia deixar de vir aqui, né? Que tinha chegado a hora dela, né? Mas assim, eu sinto muita saudade dela mesmo, muito.
Eu acho que tem muitas coisas que às vezes, né, quando você é criança, você faz, que hoje eu paro e penso e falo, pô, se ela tivesse hoje, eu seria diferente. Então, tenho muita lembrança da minha vida também, e são muitas lembranças felizes, sabe? Lembranças de quando eu chegava na casa da minha avó, eu corria atrás dela, cadê a Bisa, cadê a Bisa? Ela falava, não, a Bisa tá na missa, a Bisa já vem, a Bisa já vai chegar, né? Então, assim, com a minha Bisa não tinha tempo ruim, né? E hoje eu sou muito agradecida por ter conhecido ela, por ter convivido com ela, né? Por cada momento que eu passei com ela, né? E, nossa, e é cada lembrança linda também, né? E quando ela teve a doença dela, né? Que eu tava no dia, né? Tava eu, minha avó, ela dentro de casa, né? E aí tava na hora de eu tomar banho, né? Porque eu sempre tomava banho com a minha avó, né? E aí, na hora de almoçar, a gente foi perguntar, cadê ela? Cadê a Bisa? Cadê a Bisa? Aí a gente não achava ela, né? E quando a gente foi na parte de fora da casa, ela tava ali caída e eu fiquei apavorada, né? Eu não sabia o que estava acontecendo com ela. Foi muito assustador aquela imagem pra mim, né? E quando ela voltou para casa da minha avó, né, passou esses 1 mês dentro de casa, né, eu não reconhecia ela, né, porque eu tinha 6, 7 anos na época e era difícil entender o que estava acontecendo, né, por que ela estava naquele estado, porque ela não estava mais falando comigo, porque ela estava deitada na cama daquele jeito, com um monte de equipamentos em cima dela, né? Eu não conseguia entender. Mas só depois de um tempo que eu fui entender, que a ficha caiu, na verdade, né? Falei, nossa, minha Bisa não tá mais aqui. Era difícil chegar na casa da minha avó e não ver ela lá, né? Era difícil. Mas tudo passou. E a ficha foi caindo com o tempo, né? Mas hoje em dia eu vejo as fotos dela e falo, nossa, como ela foi uma mulher feliz. Como eu sou grata por ter conhecido ela. Como eu sou grata por ter convivido esses 6, 7 anos apenas, né, com ela, todos esses momentos. Quando a gente começa a pensar, né, em tudo que já passamos juntos, isso me traz muitas boas lembranças, porque muitas vezes eu lembrava que eu ia para casa muito da minha avó, no finais de semana, encontrava minha prima, ficava brincando, e depois sempre tinha aquela visão marcante da minha bisa saindo para fazer o joguinho dela do bicho que ela adorava fazer. E sempre voltava com chocolate para dar pra gente. Isso era uma coisa muito marcante que marcou muito a minha vida. E eu sempre comento quando eu tô comendo chocolate que nossa, eu lembrava quando minha bisa comprava isso daqui pra mim. Isso foi algo que vai ficar sempre na minha memória. Eu infelizmente não tive tanto contato como minha prima, mas quando se bota o nome da minha bisa no meio assim, eu já só vem lembranças boas e coisas boas que as pessoas me contam. Hoje eu saio lá no bairro, lá em São Paulo, as pessoas ainda falam, nossa, você é bisneto da Maria Dinheiro? Eu falei, eu sou, e sempre falam, nossa, sua bisa era uma pessoa muito boa, a gente gostava muito dela. Incrível até que ontem mesmo chegaram pra mim falando da minha bisa e eu falava, nossa, eu queria ter mais contato com ela, mas infelizmente, né, as coisas aconteceram naturalmente, mas eu sei que ela tá lá em cima olhando por nós, protegendo a nós todos, da família, e sempre indicando pra gente, dando uma orientação lá no fundo para que a gente faça as melhores escolhas e tudo mais. Então, eu estou muito contente e muito feliz em fazer esse vídeo em homenagem à minha mãe,
uma mulher maravilhosa, uma mulher assim que deixa um